Mais um episódio mostrando um pouco da cultura de Goiânia, da cultura do estado. Estou aqui com o Nino, ele está responsável no momento pelo Cinecultura. O Cinecultura é uma sala de teatro um pouco mais fácil para algumas pessoas assistirem, porque normalmente os teatros atualmente estão dentro de cinema. Teatro de rua hoje em dia é muito difícil você encontrar, é muito difícil se manter um teatro de rua. E algumas pessoas podem ter dificuldade em cinemas de shopping porque tem uma barreira social. Às vezes, para você entrar, tem que pagar estacionamento, você tem que estar com uma roupinha mais bonita. Então as pessoas muitas vezes vão ter maior dificuldade. Aqui é um pouco diferente. Tem um fácil acesso, tem um repertório um pouco diferente. Aqui o repertório muitas vezes vai ser um pouco mais clássico, mas não é exatamente o intuito. Vou perguntar um pouco para o Nuno como funciona o Cinecultura. Qual é a ideia do Cinecultura? Boa tarde. Eu trabalho aqui, né, na assistência de programação. O cinema é coordenado por Fabrício Cordeiro, que é o curador, né, é o programador dos filmes. Mas sobre a seleção dos filmes, o principal foco do cinema brasileiro, focado em cinema independente e também cinema independente mundial. Então, assim, aqui é uma sala pública, mas é uma sala comercial, como todas as outras. A gente funciona de segunda a segunda, todos os dias, um horário que é de 2 até as 8 da noite. E é uma programação que funciona como cinema comercial. Então, a gente exibe filmes que estão sendo lançados, com um foco em uma escolha mais legal dos filmes, né? É uma escolha que está priorizando muita qualidade desses filmes que passaram em festivais de cinema, festivais de Cannes, o circuito Oscar, a gente exibiu completo esse ano, vai exibir completo também no próximo ano. Então, realmente uma programação bem completa. Agora, atualmente, a gente está com 2 filmes de terror na programação, que é um gênero bastante comercial, mas a gente também escolhe esses filmes com o intuito que sejam ótimos filmes desse gênero. E a gente também fala que é um cinema muito aconchegante, a gente convida ao público sempre a sala que a gente quer oferecer esse espaço de conforto, o atendimento aqui, tanto da equipe como da própria secretaria, sempre dado de forma exemplar. Então, é sempre um convite para que venham para a sala mais aconchegante de Goiânia, como a gente pode falar. Isso é verdade. Eu conheço o Cinecultura, eu acho que desde 2019. O primeiro filme que eu assisti foi Solaris. Solaris eu peguei num dia de chuva, eu cheguei, já tinha até começado o filme, ele deixou eu entrar um pouco depois. E a sala é realmente muito importante. Não só a sala, mas o ambiente. Esse ambiente atual ele foi reformado. Antigamente não tinha essa parte de alimentação, que é uma parte até muito bacana para a parte social. Porque antes você assistia o filme, muitas vezes ia embora, ou você pegava uma breve conversa, porque tem alguns filmes que tem sim uma conversa antes. Tem alguns filmes que tem uma apresentação, mas ele é uma pessoa especializada e comenta isso dele, não é? Cheguei a ver uns 3 filmes que teve essa reunião antes e depois. Mas isso não estava informado. Então não é algo que está abandonado, que está sendo ignorado. Não, eu vejo que está crescendo. Porque eu conheço o Cinecultura há muito tempo. E eu vejo outras pessoas que já não têm muito contato com o Cinecultura que está frequentando. Inclusive, eu já consegui unir 2 amigos em comum. Chegaram a ter depois um pequeno caso, porque a gente foi assistir um filme do Kurosawa. Eu estava na UFG no momento e tinha um filme do Kurosawa passando aqui. Agora eu não lembro qual, né? Kurosawa, depois teve Hitchcock também, e eles vieram assistir. Aí aqui eles se encontraram sem estar no meio, eram 2 amigos em comum que não tinha contato. Aí tiveram um caso depois, casou no cinema, casou no Cinecultura. Uniu um casal por alguns motivos, alguns meses, foi uma situação bem peculiar. Mas realmente uma sala muito confortável. É um projeto cultural que eu gosto bastante. Eu até comentei com ele, porque em Tocantins cheguei a assistir um outro filme no Cinecultura de lá, mas não tem muita relação, porque o Cinecultura é um projeto estadual, certo? É o Estado de Goiás que financia, então a administração é regionalizada, não é algo nacional, pelo governo federal, selecionado. Ela é do governo estadual de Goiás. Ele é um equipamento como uma sererê, da cidade, que é administrado pela Secretaria de Cultura. Como você falou, o Cinecultura, além de ser um circuito exibidor, é um espaço de debate, então a gente está sempre realizando mostras de cinema, muito em foco em cinema clássico, mostras de cinema LGBT, também mostras que estão querendo pegar alguma coisa mais específica. Então a gente está sempre recebendo projetos diferentes aqui e trazendo debates profissionais que vão discutir com o público, né, e rodas de conversa para poder aumentar, né, o repertório cinematográfico da cidade. Eu sou extremamente grato por todo o projeto, pelo trabalho do senhor, que você faz aqui, porque são filmes que eu não teria contato, facilmente. Como no caso do São Paulo, Cidade Anônima, que teve a reedição em 4K. Eu não teria visto isso em outro lugar. E teve aqui, no Cinecultura, eu lembro se a casa sempre de graça, não lembro se de graça era R$5. Sim, isso é uma coisa que a gente tem muito... É uma coisa muito importante dentro do que é o Cinecultura, porque não existe cinema
comercial que tenha o mesmo preço de ingresso todos os dias. E aqui ainda, na segunda-feira, é meio para todo mundo, mas todos os dias não há uma variação do preço. R$10 a meia, 20 a inteira. Além de também sessões gratuitas que acontecem com muita frequência, pelo menos uma por semana, geralmente o clássico, que a gente faz uma escolha também semanal. E num equipamento que está excelente, né? O cinema foi recém-reformado, faz um ano. Ele conta com um projetor 4K, que ainda é uma coisa extremamente rara no Brasil. Ele é de tecnologia laser, que ainda também é um tipo mais raro ainda de projetor 4K. Então, ver filmes em 4K é ainda uma oportunidade única. Para quem for vir aqui no Cine Cultura, você vai estar assistindo com o melhor que tem do equipamento audiovisual. Eu cheguei a assistir também muito do Festival Ghibli, que teve esse ano, foi no passado, foi esse ano ainda, né? Sim. E ainda assim, o repertório que escolheu aqui dos filmes do Ghibli não era o repertório que estava em todos os cinemas. Porque o Festival do Ghibli foi muito amplo, teve muitos filmes. E teve alguns lugares que não passou todos os filmes. Então tinha filmes às vezes menores, ou filmes que não eram tão populares, e estava aqui. Eu consegui assistir filmes excelentes do festival aqui, por causa disso. Mas o ponto que eu só queria comentar, em Goiânia a gente não tem ainda um cinema mais médio, esses cinemas maiores. O equipamento de Cine Cultura, como você falou, é um equipamento excelente, de ponta. Não apenas essa parte da câmera, às vezes, na IMAX, não trocar, mas ter essa opção. Você consegue ver ele crescendo de uma outra forma, seja melhorando equipamento, seja aumentando o prédio, colocando outras filiais, outros planos da cidade, porque eu sei que a administração estadual. Mas Cine Cultura é apenas aqui em Goiânia, não é? Existe ainda o equipamento do Cine São Joaquim, em Goiás, na cidade de Goiás, e existe também o cinema de Pires do Rio, que já são uma expansão dos equipamentos de cinema da Secretaria. E a gente prevê também poder, futuramente, ter mais salas públicas com o mesmo funcionamento, modelo de funcionamento do Cine Cultura. Nesse exato momento, eu estou de frente à maior escola de artes clássicas da América Latina, não apenas do Brasil. E no caso é o Basileu França. Hoje em dia o Basileu França tem duas sedes em Goiânia. No caso é a Escola do Basileu França, que é esse lugar, e o Teatro do Basileu, que é o que eu mostrei nos últimos vídeos do balé. A estrutura do Basileu França sempre foi muito boa. Até porque o teatro foi reformado alguns anos atrás e a escola veio pra cá. Como a gente vê, a escola é bem bonita, ela é bem cuidada, as salas são ótimas salas, tanto para os músicos quanto para os dançarinos, para o pessoal de artes visuais. É uma escola múltipla. E isso aqui está no centro de Goiânia, a gente está do lado do Palácio do Governador. Então, próximo desse núcleo político de Goiânia, a gente tem também o núcleo cultural do Estado. Não apenas do Estado, mas da América Latina. Porque é aqui que formam esses grandes artistas que vão para o exterior, que apresentam no próprio Estado. Aqui temos mais um centro cultural em Goiânia, mas esse daqui eu tenho uma história um pouco peculiar, porque desde que eu moro na cidade ele está em reforma. Mas essa reforma acabou tem um tempo, pelo que eu sei, ele já está funcionando, na verdade é um museu do professor Zoroastro Artiga, e há muito tempo que eu quero visitar ele, mas eu nunca consigo, porque enquanto eu morava na cidade ele estava sempre em reforma, fechado, depois reforma, fechado, 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 e agora ele está aberto. Só que eu vim no dia depois do feriado, então não está aberto ao público, mas pelo que eu sei, ele está sim abrindo nos meios de semana para o público visitar. É um ambiente bem bonito, é um prédio muito bonito, ele está próximo do Basileu, como deu para ver antes, o prédio do Basileu é aquele vermelhão. Então ainda assim, a gente está dentro da praça que tem o governador, é a praça que tem a prefeitura. Então é para ser um ambiente mais cuidado, mas a gente pode ver um pouquinho que às vezes tem um pouco de lixo. Mas é um lixo controlável, teve um feriado recentemente. Mas ainda assim é um ambiente bem ok para ficar às vezes, se você vier acompanhado e não vier sozinho, porque às vezes tem um pessoal um pouco estranho. Essa é a fachada do Museu do Zoroastro Artiga. É um museu antigo. A construção da Praça Cívica em Goiânia foi feita mais ou menos em 39, 41. Já o museu ele está aqui aberto desde 46, mas a construção dele foi nesse período entre guerra. Isso é importantíssimo para a história dos prédios em Goiânia, da arquitetura goiana, porque a arquitetura goiana ela segue um estilo de arte déco, que é esse estilo desse museu, que é o estilo do Teatro Goiânia, e ele foi feito por muitos refugiados europeus. Eu não tenho certeza da biografia do engenheiro que fez esse prédio, que no caso é o Kazimierz Bartowski, que está bem aqui, mas pelo que eu vi da biografia dele, ele é polonês, chegou no Brasil em 39. Isso tudo indica que está fugindo da guerra. A arquitetura goiana foi muito influenciada por essas ideias vanguardistas da Europa. Então a Art Deco, que foi do começo do século passado, chegou em Goiânia nos anos de 30, nos anos 40, e acaba tendo esses grandes prédios bem bonitos. No caso, eu não consigo entrar no teatro porque eu estou num dia pós-feriado, então não está aberto. Mas ainda assim é um lugar bem bonito, como a gente pode ver.